E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Tô aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre humanas, né? Humanas, que é uma das áreas do conhecimento do Enem, e eu vou trazer algumas dicas, na verdade. Vou falar um pouco como funciona humanas e como a gente pode, de certa forma, aplicar alguns métodos de estudos para tirar mais de 900, né? Quem sabe, em humanas no Enem 2023. Mas antes de começar o vídeo, como sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia no canal, às 12 e 19 horas. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha o vídeo. Let's bora! Seguinte galera, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa mais importante que você tem que ter em mente em humanas, né, são os assuntos que são cobrados, digamos assim, né, as áreas. Porque dentro dessa área de humanas existe um subgrupo, digamos assim, que são, né, os grupos. Quais são eles? A gente tem história, que tem história geral e história do Brasil. A gente tem geografia, filosofia e sociologia, certo? Vamos falar por partes aqui. Primeiro, história no todo, né? A gente tem história geral e história do Brasil, como eu estava falando. Em relação à história do Brasil, é muito importante que você estude tudo. Tudo, eu acho que é a dica, a maior dica que eu quero passar para vocês aqui. Estude tudo de história do Brasil, desde o início, certo? Desde o descobrimento até agora, porque é muito importante que você tenha essa noção. Não precisa você se atentar às datas, né, específicas ali. Claro, tem datas que são muito importantes que a gente precisa ter em mente, né, mas assim, no todo, basta você ter uma noção dessa ordem cronológica, do que foi acontecendo no decorrer do tempo. E isso você vai entender estudando, né, pegando a teoria. Eu tinha muita dificuldade em resolver as questões de humanas porque eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não tinha uma boa teoria bem trabalhada. Então, uma coisa que me ajudou muito foi estudar aqui no YouTube mesmo, ver vídeo aula de história do Brasil, entender, né, toda a história de todo esse processo, desde o início até agora, para poder entender as questões, ter uma noção do que se tratava aquilo ali. Então, o que me ajudou muito em história do Brasil foi isso. Eu estudei tudo. Então eu fiz um resumo, eu fiz um resumão. Hoje eu não tenho mais, né? Eu estou na faculdade e depois de alguns anos já na faculdade eu acabei rasgando, joguei fora esse resumo. Mas eu tinha um resumo enorme, assim, com tudo da história do Brasil. Eu tinha feito um resumão mesmo e eu ia me guiando. Então eu conseguia entender, né, o que, dependendo daquela questão de humanas, qual era a relação disso com o que eu tinha estudado, né, com a teoria. E foi o que me ajudou muito quando fui para a teoria e quando eu tive essa noção, né? Não precisa ser de uma forma tão aprofundada, mas de uma forma mais genérica, mais ampla, mas que seja de uma maneira que você entenda, né, todo esse processo de história do Brasil. E foi isso que me ajudou muito. Agora sim, história geral. História geral, não tem como eu te falar, estude tudo. Eu acho que o mais ideal e a maneira mais estratégica também, a forma mais estratégica e prática para você entender o assunto e estudar de um modo mais eficiente é você estudar aqueles assuntos que caem com mais frequência na história geral. Então, por exemplo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo, Era Napoleônica, Guerra Mundial, né? Não sei se eu já falei, Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, assim, são tópicos importantes, Renascimento, por exemplo, são tópicos importantes que você tem que estudar, né? Que caem sempre no Enem. Então, são assuntos recorrentes que você tem que dar uma olhada. Mas não é como História do Brasil. História do Brasil, o ideal é que você tenha a noção mesmo de tudo. Mas na história geral, foque mais nesses tópicos mais importantes e que caem com mais frequência no Enem. Porque eu acho que com isso você estuda de uma maneira muito mais prática, muito mais estratégica, e você otimiza seu tempo, né? Você está estudando o que cai com mais frequência. Eu acho que isso tem total sentido, certo? Bom, falando em geografia, filosofia e sociologia, eu acho que esse aqui, né, essas três áreas, digamos assim, né, esses três grupos, é mais na prática. Tá, ok. Geografia tem assuntos que você tem que pegar mesmo a teoria, tem que ter uma noção, né? Por exemplo, rochas, né? Eu acho que questões ambientais também, energia, tudo. Tem coisas que você tem que dar uma olhada antes na parte teórica, mas como filosofia e sociologia também. Só que eu acho que essas aqui estão mais na prática, quando você resolve as questões. Porque é mais interpretação de texto também. Eu acho que vai mais pelo senso comum também. Tipo, quando você olha ali aquela questão, você já entende qual é a alternativa correta. Fica mais claro. Né? Diferente de história geral e história do Brasil. Porque para você saber, você tem que ter a noção da teoria. Né? Então eu acho que tem um pouco dessa diferença, mas não é para você banalizar 100% a teoria em geografia, em filosofia e em sociologia. Mas eu acho que no geral, no todo, essa é a primeira dica, e eu acho que é muito importante que você tenha essa noção. Estude primeiro a teoria, principalmente em história geral, né, em história do Brasil,
porque com isso vai ser muito mais fácil de você entender o assunto e de você ter essa noção mesmo, né, do que se trata e de como resolver as questões de humanas. A segunda dica para você tirar mais de 900 em humanas no Enem, e que eu acho que é muito importante também, é você fazer resumos, né, um resumão geral de tudo, como eu estava falando em História do Brasil. Mas assim, no todo, como em Geografia, Filosofia, Sociologia, História Geral, por exemplo, o ideal é que você faça pelo menos mapa mental, ou então flashcards, o que você preferir, mas que você tenha um resumo, que você tenha um apontamento, não um fichamento, sei lá, algo anotado, que você escreva mesmo aquilo. Porque assim você, além de estar estudando de uma forma ativa, que você está ali, né, treinando e tudo, o seu cérebro está processando tudo isso, você está deixando um material de apoio para você poder dar uma olhada quando você estiver resolvendo alguma questão, né, quando você estiver fazendo algum simulado. Porque, exemplo, errei em tal questão. O que eu fazia? Eu pegava o meu resumo daquele assunto e eu olhava e ia falar, eu errei por causa disso. Então, eu marcava um xizinho, sei lá. Eu fazia sempre algum apontamento, alguma coisa, deixando claro o porquê que eu tinha errado. Então, eu fazia isso com o resumo que eu tinha feito. Então, é muito importante quando você faz um resumo, quando você tem algo, um material mesmo de apoio, um material de estudo, porque isso te ajuda em todo esse processo. Você não fica desamparado, perdido. Você tem algo ali que vai te auxiliar e que vai te ajudar, né, durante todo esse processo. Uma outra dica também que eu acho que é muito mais, como eu posso dizer, é mais na parte prática, certo? É mais na parte de resolução de questões. É a forma como você vai resolver as questões de humanas. Normalmente as questões de humanas, a resposta está no enunciado ou está naquela frase bem pequenininha, sabe? Tipo a referência daquele texto. Ali tem a resposta. Eu acho que vira e mexe tem... Eu nunca mostrei isso aqui para vocês no canal, mas eu vou pegar depois algumas questões do Enem que já caíram e que a resposta estava nessas palavras bem pequenininhas. Então, assim, às vezes a gente olha e acha que a resposta está no texto, ou então que a resposta depende de algum conhecimento prévio, né, que você deveria ter estudado na teoria, mas às vezes não, às vezes a resposta está ali, na própria questão em si, né. Como eu falei, muitas das vezes a questão de humanas é mais interpretativa, né? Então, é muito interessante quando você, ao invés de ir direto para o texto, você olha primeiro o enunciado, vê o que a questão está pedindo, né? Olha aquelas palavras pequenininhas, olha a alternativa, porque isso é muito importante, porque além de ser crucial para você otimizar seu tempo na hora da prova, para você ser mais rápido, né, e muito mais inteligente nesse sentido, é muito bom porque você, tipo, por mais que você não saiba o assunto, você tem grande chance de acertar. Né? Porque a resposta pode estar ali, naquele próprio enunciado, né? Ou então no texto, quando você grifa, sabendo o que você está procurando. Então são algumas dicas e ver como isso é cobrado é muito interessante, né? Ver como, às vezes, a resposta está própria ali no texto, né? No enunciado em si. E às vezes você não precisa nem ter um conhecimento, né? Como eu estava falando, um conhecimento prévio, para poder responder aquela questão. E é muito interessante também porque, às vezes, a gente olha tal assunto, como naquela questão em si, e a gente vê que é cobrado de uma maneira muito específica e muito única aquele assunto. Às vezes a gente estuda de uma forma muito geral, por exemplo, História do Brasil. Quando a gente fala de, digamos assim, Era Vargas. Era Vargas é um assunto que tem muita informação, né, muita coisa que ocorreu naquele período. Mas quando a gente olha na questão em si, principalmente as questões do Enem, né, a gente observa que tem um padrão, que tem uma semelhança entre as questões que falam sobre Era Vargas, de 2009 para cá. Então, quando você observa esse padrão, quando você entende o que é cobrado, né, como é exigido, fica muito mais fácil de você entender aquele assunto. Então, por exemplo, Era Vargas tem muita informação, mas você observa que nas questões do Enem sempre cobra de uma maneira muito única, muito particular. Então, sempre está voltando para aquela mesma história, para aquela mesma questão. Então, você já entende, entendeu, como é cobrado. E isso é muito bom também, porque você já vai tendo o feeling, digamos assim, né, essa capacidade de bater o olho na questão, fala de tal assunto. Então, eu acho que já sei qual é a alternativa, porque está falando sobre isso. E as questões anteriores da Enem falavam sobre a mesma coisa. E isso, né, você só vai aprender mesmo e ter esse hábito, esse costume, praticando, fazendo questões. Então é muito importante que você resolva as questões, que você tenha esse hábito de fazer simulados, né, voltado principalmente para a parte de humanas, é o foco desse vídeo, mas para que você entenda mesmo como a questão é cobrada e como você pode aplicar toda essa parte teórica, tudo isso, né, todos esses métodos de estudo no dia ali para valer. Mas, no geral, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como tirar mais de 900 em humanas no Enem, né? Mas, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Aproveita também, deixem nos comentários alguma dica, alguma sugestão disso que eu falei nesse vídeo, né, em relação a humanas, que você já aplica no seu dia a dia, ou que você aplica mesmo quando você está fazendo simulado, quando você faz a prova, e que você acha que seria legal também compartilhar
com o resto dos estudantes, né? Com o resto da galera. E no mais é isso. Não deixe de se inscrever no canal, como eu falei, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. Mas no geral é isso, meu povo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.